Olá, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Seja bem-vindo ao podcast Palavra de Deus. É isso aí, esse podcast vai ser o intuito de falar da Palavra de Deus, para a gente nos conectarmos mais ainda com Deus. Eu vou me apresentar para vocês rapidamente. Eu sou o Everton, o entrevistador, juntamente com o pastor Antônio, que vai estar nos ensinando, com o dom que Deus deu para ele, nos ensinando a entender mais a palavra de Deus, nos aprofundar mais a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos passear pela Bíblia, mas a gente vai focar num livro, né, pastor, que é Apocalipse. Essa presença para as pessoas conhecerem o Senhor melhor, para a gente entender mais sobre a palavra de Deus e também para a gente conhecer o Senhor. Graças a Deus, com muita satisfação, quero me apresentar, pastor Antônio. Eu, há 28 anos, sirvo a Deus com muito temor. Nasci na igreja do Evangelho Quadrangular e esses anos todos eu tenho procurado a buscar os conhecimentos na palavra de Deus, sempre trabalhando com a teologia. Sou professor de teologia, ministro no Instituto Teológico, e quero compartilhar com vocês as Sagradas Escrituras. Antônio, e estou aqui para poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. É isso aí, meus irmãos. Nós vamos nos aprofundar mais ainda a palavra de Deus, junto com o pastor Antônio, que me falou, professor de teologia, dá aula de teologia, e ele vai estar aqui junto com a gente para nos ensinarmos a entender mais a palavra de Deus. Então, se você está chegando aqui agora, peço a vocês carecidamente que possam ajudar o canal a crescer mais ainda. Como vocês vão ajudar o canal a crescer? Se inscrever no canal, curtir e comentar. Deixe seu comentário, as suas dúvidas, se você tem dúvida com alguma página da Bíblia, algum livro da Bíblia, que o pastor está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Pastor, nós vamos focar sobre o Apocalipse, né? Então, vamos aprofundar sobre o Apocalipse, mas primeiro a gente entrar no detalhe do Apocalipse, eu quero perguntar ao senhor uma coisa. O Apocalipse, por que o Apocalipse ele é um livro que amedronta as pessoas? Veja bem, o livro de Apocalipse, primeira coisa que nós temos que focar, que realmente ele é um livro, não é fácil de entender, né? Ou seja, o livro de Apocalipse tem muitos enigmas, muitos mistérios, e muitas das vezes existe as escolas de interpretação do Apocalipse. Existem várias escolas, por exemplo, o amilenismo, o pré-amilenismo, o pós-amilenismo, a escola futurista, que interpreta o Apocalipse com o futuro. Então, verdadeiramente, o Apocalipse ele é um livro realmente difícil. Nós temos que reconhecer que ele é um livro difícil de entender. E também nós não devemos ser dogmáticos. Ou seja, o que é o dogmático? Dogmático é aquele que pega uma revelação e tem por verdade absoluta, ou seja, ele não abre a questão de poder analisar. Então, eu quero frisar essas duas coisas, que realmente o Apocalipse é difícil de interpretar, e o segundo, que não devemos ser dogmáticos. Dogmático, qual a palavra assim, o senhor pode resumir para a gente entender melhor? Dogmático. Dogmático é um indivíduo que aceita uma determinada verdade, uma coisa absoluta. Ele não abre para poder ser questionado alguns assuntos, ou seja, ele não abre a mente para poder verdadeiramente a verdade dele absoluta prevalece. Esse é o dogmático. Se olharmos por esse ponto, a gente vira um sectário. Ou seja, nós vamos aceitar tudo. Aceitar tudo. A palavra mais resumida, dogmático, é uma pessoa que tem uma mente fechada. Uma mente fechada por única regra absoluta.
Tipo assim, o senhor fala, isso daqui é uma bola de futebol. Isso. Aí eu vou acreditar que isso aqui é uma bola de futebol. Pronto, acabou. Ou seja, não abre espaço para Tentar questionar. entender se realmente é ou não é, para ter um certo questionamento, né? Verdade. Entendi. E aí eu sempre gostei do Apocalipse. Todo livro da Bíblia, ele é algo forte e impactante. Só que o Apocalipse, desde da minha conversão ao Evangelho, eu sempre tive essa curiosidade de saber sobre o livro do Apocalipse. Então, para a gente entender melhor, para mim entender melhor, qual é a parte da introdução do Apocalipse, o porquê da carta de Éfeso, das 7 cartas das igrejas, né? Correto? Isso. Por quê? Qual é o propósito do Apocalipse? Uma pergunta mais forte, assim, qual é o propósito do Apocalipse para nossas vidas, para que as pessoas não possam, nossa, Apocalipse me deixa com medo. A criança não pode ler o Apocalipse, porque o Apocalipse fala muitas coisas assim que pode amedrontar uma criança. Por que todos nós cristãos temos que estudar o Apocalipse? Veja bem, a palavra Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. O Apocalipse, na verdade, quanto o Senhor Jesus, ele viu que a sua igreja estava passando eu posso dizer assim, o maior período de aflição, de tribulação, surgiu neste período que foi escrito o Apocalipse. Por quê? Porque veja bem, a igreja da Ásia, os cristãos da Ásia, estavam passando por uma grande provação, tribulação, ou seja, eles estavam passando por uma grande fornalha de perseguição do Império Romano. Desde então, nesse período em que João pastoreava a igreja de Éfeso, então o oitavo imperador de Roma, chamado Domiciano, ele surgiu nesta época e ele colocou uma perseguição severa sobre os cristãos da Ásia. Ele se titulou como Deus, ou seja, todos tinham que se dobrar, todos tinham que fazer imagem do imperador Domiciano e adorá-lo. E o que aconteceu? O Império Romano começou a perseguir os cristãos da Ásia. E nesta época, João, o evangelista, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ele foi exilado para uma ilha chamada Patmos, por causa da forte perseguição do imperador Domiciano, que era o 8º imperador de Roma. E nesta época, João estava exilado lá na ilha de Patmos, e os cristãos passando por severa opressão, perseguição na Ásia. O Senhor Jesus, ele visita João. E ele vai dar uma resposta para a igreja, se a igreja verdadeiramente quer ser súdita dele. Então, Jesus visita João e revela para o João o livro de Apocalipse. E o capítulo 1, 2 e 3 é concernente à igreja aqui na terra. Capítulo 1, 2 e 3. Seria o versículo todo. Ou seja, todos os 3 capítulos. Uhum. Todos os 3 capítulos de Apocalipse, os primeiros capítulos, é concernente à igreja na terra. Só para a gente entender melhor, só pode ler pelo menos alguns versículos do capítulo 1, para a gente entender melhor. Sim. Veja bem, o primeiro versículo diz assim, ó:
revelação de Jesus. Já é o título de Apocalipse. Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, é a revelação que Jesus dá para João, do capítulo 1 ao 3, concernente às igrejas da Ásia, que ela vai simbolizar, as 7 igrejas vai simbolizar toda a era da graça concernente à igreja, o período da igreja na terra. Essa era chamada graça, ou seja, Jesus, as 7 igrejas da Ásia, nós podemos entendê-la uma mensagem universal, ou seja, toda a era da igreja. E se você estudar cada igreja, você vai ver que todas as 7 igrejas, nós vamos explicar detalhe por detalhe, nós vamos explicar igreja por igreja, as 7 igrejas, você vai ver que ela se encaixa na universalização da igreja de Cristo. Então o primeiro versículo diz, e João diz, Jesus diz para João, escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que devem acontecer. Ou seja, as coisas passado, presente, o que estava acontecendo e o que vai acontecer. Então nós podemos entender o livro de Apocalipse também nesses três tópicos. Jesus diz para João, escreve as coisas que vistes, escreve as coisas que viste, as coisas que são presente e as que vai acontecer. Então, tipo assim, Deus, ele revelou a João o Apocalipse. Pelo que eu entendi, João ele teve revelação o que de fato aconteceu naquela época e de fato o que está acontecendo no dia de hoje. Cita algumas coisas que realmente a palavra no Apocalipse foi revelada para João lá atrás e que hoje está acontecendo. Justamente, veja bem, muito da visão do Apocalipse, quando se diz que Jesus fala para João, escreve as coisas que vistes. Ou seja, as coisas que João viu e as coisas que estava relacionado com aquelas coisas que estavam acontecendo naquele período, com inclusive o forte Império Romano. Porque o Império Romano vem de uma dinastia de imperadores cruéis. Inclusive o quinto imperador de Roma, que era Nero. Nero era considerado o mais perseguidor dos cristãos e incendiou Roma, perseguiu os cristãos, colocou os cristãos no Coliseu para ser comido pelos leões. Depois de Nero se levantou mais três que lutaram para pegar o lugar de Nero. Mais 3 imperadores, que foi rápido, e desses 3 que foi muito rápido, eles lutaram para pegar a sucessão de Nero. Aí veio o outro imperador chamado Vespasiano. Vespasiano veio, depois de Vespasiano veio Tito. E na época de João, veio o pior dos imperadores, que era Domiciano, que era pior do que Nero. Tanto é que os imperadores romanos, segundo a crença, segundo as leis romanas, o imperador poderia ser adorado depois que morresse. Depois que morresse. Só que Domiciano não. O imperador Domiciano, ele queria o endeusamento, ele queria ser adorado vivo. E segundo as leis romanas, segundo os relatos romanos, o imperador de Roma, ele poderia ser considerado um deus depois da morte. Mas o Domiciano não. Esse 8º imperador. Ele queria ser adorado no auge do poder dele, e ele começou a oprimir a Ásia,
começou a colocar templos colocar imagem sua para poder ser adorado, e os cristãos não aceitavam isso. Por isso que o imperador prendeu João, porque João era um dos últimos apóstolos na época que ainda estava vivo, era a liderança máxima. E o imperador mandou colocar João na ilha de Patmos. Então, o Apocalipse tem muito a ver com o que estava acontecendo, das coisas que estavam acontecendo naquela época, que é a era da igreja, que nós podemos também empregar na universalização, a universalização da igreja, que as 7 igrejas simbolizam também a universalização. Nós vamos explicar detalhe por detalhe. Então, para vocês entenderem melhor, gente, a gente vai focar nessa carta de Éfeso, né? Depois a gente vai entrar em Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Isso. Então vai ter cada episódio aqui no nosso podcast. Então hoje a gente vai focar entre a carta de Éfeso. Éfeso é uma cidade. A principal cidade da Ásia. Principal cidade da Ásia. Por que Jesus chamou João, revelou a ele para entregar a primeira carta de Éfeso? O que teve assim, de tão importante a cidade de Éfeso para essa carta ser entregue para a igreja de Éfeso? Porque Éfeso é a principal cidade da Ásia. Então, era a Éfeso, a cidade de Éfeso, era como se fosse a metrópole com mais ou menos 250 mil habitantes da época. Uma cidade de 250 mil habitantes era considerada uma grande cidade. Então a Ásia foi o foco do cristianismo gentílico. O que é isso, gentílico? Quando nós falamos da igreja dos gentios, não que eles eram gentios, não que eles eram pagãos, não que eles eram incircuncisos, não. Porque o que é um gentio? Primeiramente, nós vamos entender o que é um gentio. Gentio é todo povoado fora do grego de Israel. Naquela época, qualquer um que não era israelita era considerado gentio. Então, esses gentios estavam abraçando a fé. E a Ásia, chamada Ásia Menor, foram os primeiros que abraçaram a fé em potencial. Ou seja, a Ásia, quais são as cidades da Ásia? Era Éfeso, a Frígia, a Galácia, a Laodiceia, Filadélfia, Colossos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Então essa área era chamada de Ásia Menor. Então, essa Ásia Menor, a maior cidade dela era Éfeso. Vale lembrar que quem fundou a igreja de Éfeso foi o ministério de o apóstolo Paulo, junto com os seus cooperadores. Nós podemos citar aqui Timóteo, Silas. E esses homens entraram em Éfeso no capítulo 19, de Atos. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo e seus companheiros. Inclusive Priscila e Áquila também ajudou Paulo a fundar a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso ela foi fundada debaixo da doutrina do homem considerado a maior coluna doutrinária da igreja, Paulo. Ela foi fundada no capítulo 19. Paulo ficou ali em Éfeso mais ou menos 3 anos doutrinando a igreja. A igreja foi criada, doutrinada. A igreja de Éfeso, ela saiu no coração de Cristo. Então, com o passar do tempo, a chegada do 8º rei romano, chamado Domiciano, é que houve a maior perseguição de todos os tempos. E eu acredito que essa perseguição maior só vai vir na grande tribulação.
precedendo a tribulação, a maior perseguição de todos os tempos foi na época de Domiciano. Tanto é que João foi levado para Patmos e os cristãos na fornalha da perseguição. Então Éfeso é a principal capital da Ásia. Então, Éfeso foi o centro ali do, vamos dizer, evangelismo. Correto? A entrada da igreja entre os gentios. Sim, porque ali era, tipo assim, a quantidade de pessoas que seria evangelizar seria maior. E a quantidade de pessoas perdidas, né, vamos dizer assim, seria maior também. E eu pude entender, gente, que a cidade através da cidade de Éfeso, veio as outras cidades que o senhor falou, correto? Tudo Então, pertencia à Ásia. Tudo pertencia à Ásia. Então, a cidade de Éfeso, ela foi o centro ali O centro. da primeira carta de Éfeso, para ir para a segunda carta, que é a cidade Esmirna. Então, tipo assim, só para a gente entender melhor, gente, a gente gosta de evangelizar na rua. Se eu evangelizei uma pessoa, ele se sentiu tocado e vai evangelizar outra pessoa. É uma conexão. Então, vamos supor assim, um exemplo que eu estou dando, tá, gente? A cidade de Éfeso foi escolhida por Deus, a primeira cidade, porque dela, Deus já sabia que ali ia espalhar a revelação que João teve. O engraçado é que, através disso tudo, chegou nesse século XXI. Para ver o poder da palavra da evangelização, né, no caso, de evangelizar, de ouvir a voz de Deus e seguir a orientação dele. Se o João ele não tivesse ouvido a voz de Deus, ele escreveu a revelação e não espalhasse, hoje a gente estaria praticamente isento dessa palavra. Verdade. Inclusive, Éfeso, ele era, a cidade de Éfeso foi a porta de toda a entrada para toda a Ásia. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem bíblica que fala que toda a Ásia foi impactada pelo cristianismo, pelo verdadeiro evangelho. Toda a Ásia. Significa o quê? Veja bem, quando Paulo fundou a igreja de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, Paulo passou em Éfeso. Na segunda viagem missionária, Paulo passou em Éfeso. Paulo deixou ali 2 servos dele, que era Priscila e Áquila, que era um casal. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila ficou lá e Paulo veio. Na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, associou juntamente com Priscila e Áquila e ficou lá mais ou menos 3 anos. Atos capítulo 19 fala 2 anos e mais para frente, totalizando o período que Paulo ficou ali com Priscila e Áquila, doutrinando a igreja de Éfeso, foi aproximadamente 3 anos. Então, voltando, Éfeso é como se fosse o canal do cristianismo se avançar por toda a Ásia. Aí explica pra gente, cristianismo avançar. Qual o significado dessa palavra para a gente nos conectar mais ainda? Estabelecimento da igreja de Cristo. Qual que o livro de Atos? Porque o Apocalipse, inclusive sobre Éfeso, por exemplo, tem muito a ver com Atos, porque Atos, o livro de Atos, eu sou professor de Atos, eu ministro teologia, eu tenho uma matéria que eu ministro no Instituto Teológico, que chama Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ela trata do estabelecimento da igreja de Cristo. O que Paulo fazia? Paulo chegava em uma determinada cidade, ele ficava ali doutrinando, ele pregava o evangelho, convertia pessoas, e ali Paulo colocava um ancião chamado presbítero. E Paulo ia embora, deixava naquela cidade ali um presbítero, e aquele presbítero ele era responsável pela igreja sobre a liderança de Paulo. Com o passar de tempo, Paulo visitava aquela cidade ou mandava uma carta apostólica. Então, Éfeso foi fundada
dentro de doutrina, dentro do cristianismo verdadeiro. Então, voltando à pergunta, é o estabelecimento da igreja. Os gentios da Ásia estavam dando maior valor a Cristo do que os próprios judeus. Os gentios da Ásia estavam abraçando a fé cristã de tal maneira que eles estavam dando tanto valor que a igreja estava se expandindo em toda a Ásia. A igreja era muito forte na Ásia. Então o estabelecimento da igreja de Cristo, aí voltando uma coisa que você frisou muito aqui, hoje nós somos da América do Sul. Sim. Hoje nós somos a continuidade de Atos, porque o evangelho saiu de Jerusalém foi para a região da Samaria e da Judéia saiu, a igreja se estabeleceu na Ásia, da Ásia se estabeleceu na Europa, e na Europa veio para as Américas. Então, qual que é o tema de Atos? O estabelecimento da igreja. Gente, para vocês entenderem melhor, com mais profundidade, que a gente está falando aqui, não é um conto de história, o que muitos a gente gosta de ver, um livro, quadrinho, etc. Isso aqui é algo real, né, pastor? Real? Aconteceu. Muito mais do que real. Muito mais do que real, né? Quem acredita na palavra de Deus vai saber que isso é real. Lógico que a gente não está forçando você a acreditar, mas eu creio que Deus vai tocar no seu coração. Então, através dessa palavra do Apocalipse, pastor, por que eu tenho esse interesse de entender melhor sobre o Apocalipse? Eu creio, não sei se eu estou errado, que o Apocalipse ele nos previne de cometer erros. Correto? Correto. Inclusive nas 7 cartas, nós vamos ver sessão por sessão, nós vamos ver carta por carta, o maior perigo que estava invadindo a igreja era chamado as heresias. Heresias. Essa palavra é muito forte. Qual o significado dela? Heresia é uma doutrina que é pregada contra a verdade exposição da verdade do evangelho, ou seja, a heresia, ou seja, eles contrariam totalmente o que é a verdade. E distorcem. Distorce. Né? Mas o mais absurdamente, que a heresia não está no meio do povo pagão, não. Nas cartas do Apocalipse, as 7 cartas, nós vamos ver detalhe por detalhe, além do Império Romano ser o maior perseguidor do cristianismo verdadeiro, os maiores perseguidores, além do Império Romano, era a heresia, ou seja, pessoas que se converteram a Cristo, depois deixaram o Evangelho e começou a pregar heresias, doutrinas até chamado, nós vamos frisar isso com o decorrer do tempo, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Jezabel, a doutrina de Balaão. Nós vamos frisar isso detalhe por detalhe daqui para frente, nas 7 cartas. Então o perigo da heresia ainda nos dias de hoje, mas naquela época, nos dias de hoje, é um perigo muito grande. Por isso eu vou abrir uma aspa aqui. Deus me levantou, vou fazer 28 para 30 anos que estou nessa jornada. E eu quero defender a palavra de Deus. Eu falei para Deus, se Deus me dá este dom, eu vou defender a palavra de Deus, procurar ensinar o que está na palavra e nada mais do que está na palavra. Então, a verdade tem que ser esclarecida. E aproveitando esse gancho que o senhor falou, o senhor quer defender a palavra, aquele que Deus colocou no coração do senhor, para as pessoas conhecerem mais o senhor, entender de onde vem essa chama de querer. Dá para ver que o senhor tem um maior amor e carinho pela palavra, inclusive pelo Apocalipse. Olha, veja bem, igual eu disse, eu tive o privilégio de aceitar Jesus com 20 anos de idade. Hoje eu tenho 51.
Estou com 51 anos. Vai fazer 31 anos da minha conversão. O que acontece? Quando me converti, Deus colocou no meu coração, rapidamente Deus colocou no meu coração um dom de ensino. Como está escrito em Efésios 4:11. Lá em Efésios 4:11 tem uma passagem que diz assim: e deu o Senhor uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores ou mestres e outros para pastores. Então, desde já eu comecei a estudar a Bíblia. Tanto é que aqui está a minha Bíblia. Ela é toda marcada, ela é lida. Essa aqui é das últimas Bíblias, mas eu já tive Bíblias que eu já de tanto ler que eu tive que essa aqui, olha como é que ela está toda marcada. Ela é nova essa Bíblia, mas eu uso dela. Então o que acontece? Deus me deu esse dom e eu comecei a meditar. Desde já, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ser professor de escola dominical para a mocidade da minha igreja. Eu comecei a ser... por pouco tempo eu já era professor de escola bíblica da mocidade. Com pouco tempo eu já era professor de doutrina. Dei doutrina em várias congregações nossas, doutrina, né? E ministro de teologia. Por quê? Porque essa sede está no meu coração de passar a simplicidade que é a palavra de Deus e não complicar. Igual eu disse, não quero ser dogmático. Eu quero abrir a minha mente. Eu gosto de escutar e ver o que é melhor para o meu entendimento. Eu não tenho a verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta. Nós estudamos a Bíblia e Deus vai se revelando aos poucos. Então essa sede brotou em mim desde já, com muito pouco de convertido, e até hoje eu medito na palavra, eu gosto da palavra de Deus. Falando a palavra de Deus, isso aqui chama. Gente, você não sabe qual é o prazer da gente estudar a palavra de Deus, a gente entender mais a palavra de Deus. E se você quer entender a palavra de Deus, quer tirar qualquer dúvida, por favor, peço a vocês, se inscreva no nosso canal, podcast Palavra de Deus, curte, compartilhe com seus amigos. Creio que muitos têm essa curiosidade, como eu, pastor, temos a curiosidade de conhecer a palavra de Deus. Nós vamos aprofundar mais ainda sobre essa palavra, que é o Apocalipse, que é um dos livros que eu amo, apesar que o livro de Apocalipse, ele traz um certo medo para algumas pessoas que não entendem muito a palavra de Deus, até pensam que isso aqui pode ser até uma revista em quadrinho, nossa, porque tem uma parte do Apocalipse, né, pastor, que ela frisa em questões de atormentação, perseguições. A gente vai entrar nesse detalhe, mas mais lá para frente. Agora não, a gente está focado um pouquinho na carta de Éfeso. Vamos voltar ali na carta de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela não é totalmente diferente dos dias de hoje. Existiam pecadores, pessoas que ignoravam a palavra, e hoje nós vivemos a mesma forma. Somos pecadores e muitas pessoas ignoram a palavra de Deus, pensando que aquilo é somente um livro. Mas na verdade é uma revelação, um alerta que vai acontecer, concorda? Verdadeiramente, veja bem, eu quero também, você falou sobre medo. Sim. Verdadeiramente as pessoas têm medo ou acham que não conseguem entender o Apocalipse. Eu quero deixar um versículo aqui, Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3, vou ler aqui na minha Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia, você pode ler na sua casa, veja bem. Apocalipse 1:3 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve a palavra desta profecia. Bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Veja bem, eu deparei com uma situação em que eu estava ministrando o livro de Apocalipse na minha igreja.
E um determinado pessoa que estava estudando comigo o Apocalipse, que é um amigo meu, um servo de Deus, ele gosta muito assim, de estudar comigo, e ele foi comentar isso com um determinado pastor de graduação, um determinado líder, um líder máximo. E aquele líder disse que o Apocalipse não era revelado, que o Apocalipse não era para ser dado para qualquer um, que o Apocalipse não era revelado. O que isso dá de entender? Dá de entender que tem pessoas, ainda que sejam líderes, que têm medo, igual você citou, medo de ler o Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse tem muito enigma. Sim. Tem muita coisa do futuro. Tem muita coisa que relaciona ao milênio, que nós vamos ver isso para frente. Fala sobre a grande tribulação, fala sobre o dragão vermelho, a mulher vestida de sol, fala sobre os 24 anciãos, fala sobre os 4 seres viventes, o juízo final, fala sobre a eternidade, a nova terra, o novo céu, a nova Jerusalém. Então, só recapitulando, antes de voltar para Éfeso, eu quero dizer para vocês, não tenha medo. Começa a ler o livro de Apocalipse. Deus revela, Deus mostra. Não tenha medo. Olha esse versículo 3 que diz assim: bem-aventurado aqueles que lê e que ouvem a palavra desta profecia. Está se referindo ao Apocalipse. Não só como toda a Bíblia, mas especialmente ao Apocalipse. Então quero dizer aos ouvintes, quero dizer para vocês aí, com muita humildade, com muito temor de Deus, lê, examina o livro de Apocalipse. Não tenha medo dos enigmas, não tenha medo daquilo que está escrito no livro de Apocalipse. É o meu recado, a minha exortação para todos. Não sei se essa é a palavra correta, mas eu falo nós porque até a gente também somos meio leigos em termos assim, de estudar a palavra. A gente pensa que estudar a palavra, gente, é somente pegar a Bíblia, ler e acabou. Estudei a Bíblia. Só que estudar a palavra é aquilo que o Senhor faz, é aquilo que nós devemos fazer. Quando o Senhor leu aqui no versículo 3 do capítulo 1, nós devemos ler e colocar no nosso coração e colocar em prática. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus e aprofundamos sobre aquele capítulo, aquele versículo que a gente estudou, a gente está procurando entender exatamente o que está acontecendo, o que Deus quer falar com a gente. Verdade. E exatamente o que o Apocalipse quer fazer para a gente, não quer nos amedrontar ou deixar a gente comer, nossa, o Apocalipse vai ser desse jeito, de fato nenhum. Deus quer, é um alerta, né? Verdade. É um alerta para que, igual o Senhor tem filho. Tem 2 filhos. 2 filhos. O Senhor vai alertar os filhos do Senhor a não cometer um certo erro, porque aquilo ali pode prejudicá-lo. Deus faz a mesma coisa com nós que somos filhos dele. Vai nos orientar e nos alertar para não cometer um certo erro. Mas a gente tem um livre-arbítrio. E como é que é, pastor? Explica, a gente vai entrar sobre a carta de Éfeso, a gente está só frisando aqui uns detalhes para a gente entender melhor. Mas antes de a gente focar ali na carta de Éfeso, o livre-arbítrio. Muitas pessoas confundem esse negócio de livre-arbítrio. Tem como você explicar para a gente? Olha, o livre-arbítrio, ou seja, quando Adão e Eva estavam lá no jardim, ali Deus deu para eles as normas, o que podia, o que não podia. Deus mostrou para ele ali, Deus colocou ele naquele paraíso. Deus deu para Adão e Eva, deu para Adão ali a guarda do jardim. Deus falou para eles assim, ó, coma de tudo que está, coloca o nome nos bichos, mas porém daquela árvore do bem e do mal, você não come. Ou seja, Deus deu para ele ali, Deus deu para ele uma série de normas, mas que a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, para não comer. Ou seja,
quando o ser humano pecou, o ser humano entrou ali em declínio, quando Deus tirou o jardim, Deus tirou aquela bênção que Adão estava vivendo ali, Deus colocou para que o homem na terra. Então, o que eu entendo? Eu entendo de livre-arbítrio. Existem duas escolas que se brigam na internet, existem duas escolas, chamado arminianismo e o calvinismo. O calvinismo defende o livre-arbítrio de um jeito, e o arminianismo, Jacó. Ou seja, o que é calvinismo? Calvinismo é a doutrina de João Calvino. É chamado de doutrina calvinista. Logo depois de João Calvino surgiu um holandês chamado Jacob Arminius, ou seja, a doutrina arminianista. Então eles brigam muito na internet. Tem muitas coisas boas que você pode achar na doutrina calvinista. E tem muitas coisas boas que eu acho na doutrina do Jacob Arminius. Então eu, estudando sobre livre-arbítrio, pastor Antônio, eu entendi, no momento em que o ser humano caiu, Adão perdeu o jardim, perdeu aquelas regalias, aquela glória maravilhosa, foi julgado, colocado na terra para arar a terra, para vir os dias trabalhosos. Dali então, Deus colocou no homem, dali para frente, o livre-arbítrio de escolha. Tanto é que Deuteronômio está escrito. 30, versículo 19. A vida e a morte, a bênção e a maldição, hoje eu te proponho, escolha. Deus fala, escolha. Escolha a vida para que tu viva. Então, dali para frente, Deus colocou a escolha no coração dos homens. De escolher por Ele, de querer Ele, ou de querer também, porque a árvore, ela tinha o bem e o mal. Você pode escolher o bem, pode escolher o mal, o livre-arbítrio. No momento que ele comeu da árvore, eles foram tomados do livre-arbítrio. Eles conheceram o mal e conheceram o bem. Então, dali para frente, muitas denominações, inclusive o calvinismo, apesar do calvinismo fala sobre o livre-arbítrio, eu sou mais nessa área de livre-arbítrio, eu já defendo mais o arminianismo. O arminianismo. Então, para resumir, eu acredito no livre-arbítrio dado depois que o homem foi julgado para a terra, para arar a terra, para trabalhar. Ali entrou a bênção e a maldição, ali entrou a vida e a morte, e o homem ali recebeu a escolha de viver ou morrer espiritualmente. Morrer fisicamente, todos morrem. Escolher a bênção e a maldição. Então, para mim, dali para frente, entrou o livre-arbítrio. Entrou a escolha. A escolha. E dali para frente, até nos dias de hoje, você escolhe. Não é predestinação. Tem denominação que prega predestinação. Leva o livre-arbítrio para predestinação. Eu não gosto dessa doutrina do livre-arbítrio predestinado. Como seria o livre-arbítrio predestinado? Ou seja, a pessoa é predestinado à salvação sem fazer nada. Ou seja, aceitou Jesus, eu estou salvo. Eu batizei nas águas, fui para uma denominação, estou salvo. Não tem um certo sacrifício. Ou seja, muitos interpretam Efésios 2,8 de forma errada. Efésios 2,8, eu já vi muitas pessoas dizer assim, sois salvos pela graça, e para por aí. Só que o versículo não para por aí. O versículo diz assim, sois salvos pela graça por meio da fé. A fé é o agente que tá trabalhando no meio da graça. Nós temos a graça, mas nós temos que ter um agente no meio da graça, que é a fé. Eu tenho que obrar, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que fazer algo. Não simplesmente eu estou salvo, eu vou fazer o que eu quero.
E tem muitos que defendem isso. Uma vez salvo, uma vez batizado, uma vez indo para a igreja evangélica, uma vez aceitou Jesus. Isso chama predestinação. Eu não gosto da predestinação. Gente, para vocês verem que a gente não está saindo do contexto da cidade de Éfeso, porque tudo que a gente está falando aqui, a cidade de Éfeso chegou nesse ponto de ter o livre-arbítrio, correto? E dessa parte antes que o senhor falou de... Qual é a palavra mesmo? Predestinação? Isso. A cidade de Éfeso, ela teve esse momento também. Aí que nós vamos já entrar na cidade de Éfeso, correto? Dentro do que o senhor está falando aí. Verdade, veja bem. Vamos começar a entrar na carta de Éfeso. Então, a primeira coisa que Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso vamos voltar no versículo 1. Jesus diz assim, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Primeiramente, voltando um pouquinho, recuando no verso 21, eu me esqueci de comentar uma coisa aqui muito interessante sobre o versículo 20. O versículo 20 está escrito assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Eu esqueci de frisar isso aqui. Eu trouxe esse instrumento aqui para poder explicar para vocês, porque muitas pessoas não sabem o que é um castiçal ou menorá. Esse instrumento que eu estou na mão aqui chama menorá ou castiçal. Vocês observam aí que esse menorá ou esse castiçal ele tem 7 braços. 7 braços. No verso 20, Jesus fala assim, as 7 igrejas, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então esse castiçal simboliza o período da graça. E cada braço desse aqui significa uma igreja do Apocalipse. Por exemplo, o primeiro braço aqui, é a Éfeso, que nós vamos falar dele daqui a pouco. O segundo braço aqui é Esmirna. O terceiro tipifica Pérgamo. O quarto é a Tiatira, a igreja de Tiatira. Quinto, a igreja de Sardes. O sexto é a Laodiceia, Filadélfia, e o último, a Laodiceia. Recapitulando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse instrumento aqui, irmãos, que vocês estão vendo aqui, não é um instrumento para ser adorado, não é um instrumento de idolatria, não. Você não deve ter na sua casa para idolatrar. Mas geralmente os judeus tinham na sua casa um menorá deste para iluminar a casa. Nessas tacinhas ficava o fogo ardente. E geralmente não existia lâmpada, não existia luz naquela época. E que iluminava a casa era o menorá, era o castiçal. E o templo, o tabernáculo, o templo, também tinha esse menorá, tinha esse castiçal que iluminava o templo. Então é o símbolo da universalização da igreja de Cristo. Os 7 braços. Então eu queria explicar isso para você, porque às vezes você já ouviu falar a palavra menorá, a palavra castiçal, você nunca observou. Então está aqui nas minhas mãos aqui o versículo 20, que as 7 igrejas que viste são os 7 castiçal, simboliza, tipifica a universalização da igreja de Cristo. Então, voltando ao Everton, que é a pergunta sobre Éfeso. Sim, a cidade de Éfeso. Agora a gente vai focar, vocês entenderam mais ou menos sobre a castiçal. Castiçal, né? Isso, castiçal ou menorá. Ou menorá. Aí agora a gente vai frisar sobre a cidade de Éfeso, para a gente já frisar sobre ela e vamos fechar na cidade de Éfeso, para depois a gente chegar na segunda cidade, que é o próximo
episódio que a gente vai gravar aqui no podcast. Antes do pastor aqui entrar no detalhe sobre a cidade de Éfeso, mais uma vez eu pedi para vocês se inscrever no canal, para ajudar o canal a crescer mais ainda, para a gente alcançar mais vidas e transformar mais famílias. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, curte e deixe seu comentário, a sua dúvida. Deixe um comentário aqui embaixo, um comentário que você tem uma dúvida sobre o livro de Apocalipse que a gente está estudando, para o pastor tirar para vocês essa dúvida. No próximo vídeo a gente vai estar lendo algumas perguntas, algumas dúvidas que você tem, porque eu pessoalmente tenho muita dúvida, mas a gente vai ver isso pela frente. Pastor, vamos focar sobre a cidade de Éfeso, você está falando aí. Então vamos lá, o versículo 1. Olha só, se você tiver uma Bíblia, se você quiser acompanhar comigo na sua casa, eu gosto sim, eu sempre gostei dos meus estudos, caneta, caderno e Bíblia. Nada mais do que isso. Então vamos lá. O versículo 1 diz assim: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. O que quer dizer isso? Significa o quê? Que todas as 7 igrejas, elas tinham advertência, elas tinham ponto positivo, ponto negativo das 7 igrejas. Jesus, no verso 1 diz aqui que Jesus anda no meio das 7 igrejas. Significa o quê? Que até mesmo, você vai ver no decorrer do estudo, que tem igreja que estava decaída, tinha igreja que estava morta, mas Jesus andava no meio das 7 igrejas. Isto não significa que Jesus aprova o ponto negativo daquela determinada igreja. Jesus, ele anda no meio das 7 igrejas, ele anda no meio da Éfeso, da Esmirna, da Pérgamo, da Tiatira, da Sardes, da Filadélfia e da Laodiceia. Isto significa que ele não aprova os pontos negativos e os erros doutrinários que as igrejas estavam. Então, o que vai me chamar a atenção aqui no versículo 1 é que ele anda no meio dos 7 castiçais, que ele anda no meio de todas as igrejas. Embora aquela igreja esteja desviada, embora aquela igreja esteja caída, esteja morta, esteja tolerante, e seja uma igreja apóstata. Mas Jesus, no versículo 1, deixa bem claro que ele não aprova. Que ele está olhando. E no versículo 2, Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. Olha que nada está longe dos olhos dele. Significa o quê? Que Jesus andava no meio das 7 igrejas. Nós estamos na Éfeso, mas ele andava no meio das 7 igrejas e ele conhecia tudo que as igrejas faziam. Ponto positivo, ponto negativo, doutrinas hereges, doutrinas mosaicas. Tinha também no meio das igrejas. Qual seria o significado doutrina mosaica? Nós vamos ver isso aqui mosaica, ou seja, os ritos mosaicos, ou seja, a lei sendo introduzida na graça. O que é isso? No versículo 2, já vai aparecer essa pergunta que você fez. Sim. O que estava infiltrando dentro da igreja de Éfeso? Cristãos, olha o versículo 2. Jesus chama o anjo da igreja de Éfeso, diz assim: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os mal, que pusestes à prova aqueles que dizem ser apóstolos. Quem eram esses? Esses eram cristãos que outrora eram verdadeiros, eram seguidores de Cristo. Com o tempo, esses cristãos, esses apóstatas, esses líderes se desviaram do caminho da verdade. E eles começaram a introduzir nas igrejas de Cristo as leis mosaicas, os ritos paternos, dizendo que a lei, que o cristianismo, a igreja cristã tinha que guardar a lei, por exemplo, a lei do sábado, a lei da circuncisão,
a lei das festas de Israel, ou seja, o sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus veio e trouxe a nova aliança, que é chamado graça, que o meio da graça é a fé, o agente do meio da graça é a fé. Então, a infiltração na igreja de Éfeso, aqui no versículo 2, eram de homens que estavam pervertendo a igreja com doutrinas, com heresias das leis mosaicas, dos ritos mosaicos, e colocando para os cristãos guardas de dias. Ou seja, o sacrifício de Jesus. Então, se as leis mosaicas estivessem ainda ativas, não precisava Jesus morrer na cruz. Sim. Não precisava uma nova aliança. Romanos fala que a nova aliança envelheceu a velha. A velha aliança, o velho Antigo Testamento, é de muito aproveito, porque nos mostrou quem é o Messias, nos mostrou quem é Jesus, nos mostrou que nós precisamos de um Salvador. O Antigo Testamento, as leis mosaicas, o livro do Antigo Testamento é muito útil para nos mostrar que nós somos pecadores que precisamos de Jesus para Senhor e Salvador. E a igreja de Éfeso estava sofrendo porque estava falsos. Olha no versículo 2: pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são e são mentirosos, porque estava pervertendo a verdade. Por que eles são chamados de mentirosos? Porque estava pervertendo a verdade. Até então, no versículo 2, Jesus conhecia a obra da igreja de Éfeso, Jesus conhecia o trabalho e que ele estava sendo paciente. Mas agora, daqui em diante, vale focar nessas duas coisas principais: a infiltração de homens que estavam apostatando a igreja de Cristo e a forte opressão do Império Romano. Porque até então, a igreja de Éfeso, ela estava tendo esses dois combates: a heresia dos falsos judeus, trazendo a doutrina mosaica para dentro do cristianismo, e também a forte opressão de Roma, porque estava no domínio de Domiciano. Soltou-se dentro da Ásia a forte opressão dos cristãos. Para a gente entender melhor, olha só, pelo que entendi, só me corrige. A igreja de Éfeso, ela foi no caso, uma forma de mostrar que nos dias de hoje nós estamos vivendo da mesma forma que a cidade de Éfeso viveu, correto? Toda essa palavra que o senhor falou aí, me vem na mente aquilo que nós estamos vivendo hoje. Verdade. Inclusive eu quero que o leitor, quero que os espectadores aí vejam que hoje a igreja sempre teve a diversidade, sempre teve a oposição, sempre teve. Só que hoje, nos dias de hoje, nesse dia, nessa data, não é nem comparado na época de Domiciano, na época de João, do Apocalipse, não é comparado. Porque veja bem, o imperador queria ser adorado, e ai dos cristãos, porque os cristãos eram verdadeiros, os verdadeiros cristãos não se dobravam diante do imperador. Imagina você, uma centúria romana chegasse dentro de uma congregação e dissesse assim: ó, Domiciano é Senhor, Domiciano reina. Os cristãos tinham que dizer assim: ó, não é Domiciano que reina, não. Quem reina é Jesus Cristo. Então, esse contexto do forte Império Romano tem que ser levado nas 7 cartas. Tanto é que no versículo 3, mais para frente, você vai ver aqui que está escrito assim: sofrestes e tem paciência. Que sofrimento é esse? Que paciência é essa?
Versículo 3. Olha bem. Jesus fala assim para o anjo da igreja e para os cristãos de Éfeso: sofrestes e tens paciência. Sofrimento da perseguição romana. E você vai ver mais para frente, então, chegando no versículo áureo, o versículo 4. Versículo áureo, é o 4. Então nós vamos chegar nele. Mas no versículo 3, voltando à pergunta sua, hoje nós temos luta, hoje nós temos muita perseguição, opressão. Hoje. Mas não é nada comparado na época de João. E não vai ser nada comparado ao grande dia chamado a grande tribulação, lá na frente. Onde Jesus arrebatar a sua igreja, entrar um período chamado tribulação. Aí, meus irmãos, se você souber o que é uma perseguição de Domiciano na época de João, o imperador Domiciano, nos dias de hoje nós estamos numa regalia. Hoje nós temos templos, cadeira de veludo, santuário de mármore, microfone da última geração, os cristãos com estacionamento com seus veículos. Sim. Mas, imagina que as 7 igrejas da Ásia, Jesus está dando uma prova que tem que se tornar universal. Essa prova foi lá, mas nós não estamos escassos dessa prova e dessa tribulação. Nós não estamos escassos. Então, voltando à sua pergunta, a aflição, a tribulação de hoje não pode ser comparada, igual foi nos dias de João, na época de Nero também. Nero, que foi o 5º imperador e o 8º imperador Domiciano, e o que vai ser na grande tribulação. Hoje nós podemos dizer que nós estamos... Hoje você pode ir para a igreja a pé, ninguém te ofende, ou seja, às vezes chega alguém fazer um escarneamento, mas não pode nem se comparar na época dos leões, na época do Coliseu. Então nós devemos refletir nisso. Então no versículo 3 diz assim, sofrestes e tem paciência. Jesus olhou para o anjo de Éfeso, para os crentes de Éfeso e disse assim, vocês sofrestes. Estava sofrendo mesmo. A fornalha de Roma. Tanto é que o maior líder deles estava lá na ilha de Patmos preso. Um senhor mais ou menos de 90 a 100 anos que João tinha. Aproximadamente de 90 a 100 anos. E os cristãos da Ásia, meus irmãos, vocês não querem imaginar como que era nessa época, como é que o Domiciano mandou perseguir os cristãos. Por isso que está escrito no versículo 3, sofrestes e tem paciência. E outra coisa, a igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Uma igreja ativa, olha bem, ela sofria, ela tinha paciência, ela trabalhar pelo nome do Senhor Jesus e cansar, mas vai chegar o versículo 4. Aí vem a pergunta. Por que o senhor falou que o versículo 4 é o versículo áureo? Ou seja, onde a gente vai poder, onde a gente vai fechar essa parte da carta de Éfeso. Se a gente focar todo o versículo, o vídeo vai virar mais de 10 horas. Tanto que a gente poderia fazer isso. Mas é para a gente também instigar vocês a estudar a palavra de Deus. Vá lá no qual capítulo 1, 2, né? Capítulo 2, do 1 ao 7, fala sobre a igreja de Éfeso. Estuda bem, capítulo 2, do 1 ao 7. Aqui é o podcast, que o nosso programa aqui é para vocês tirar a sua dúvida e a gente entender melhor sobre a palavra de Deus. Por que o versículo 4 é o versículo áureo? Veja bem, o versículo 4, imagina uma coisa. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Ela tinha paciência, ela até trabalhou com o nome do Senhor. Só que no versículo 4, Jesus vai dar para eles uma advertência que eles perdem o primeiro amor. Só interrompendo o senhor, me vem na mente aqui agora. Os cristãos da época, os cristãos de Éfeso,
não comparando identicamente, mas da forma que eles viviam como cristão, nós somos parecidos ou eles foram bem mais persistentes que nós estamos sendo hoje? Veja bem, eu costumo dizer lá nos evangelhos, tem uma passagem lá, que Jesus fala assim, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Na oração também, na oração universal do Senhor Jesus lá, o Senhor Jesus ora por aqueles que iam aceitar Ele, que se refere às gerações posteriores. Então, eu costumo dizer, nós, da nossa era agora, nós não podemos complexar, nós não podemos desmerecer a nossa fé. Sim. Porque nós não andamos com Jesus, nós não vemos Ele com os nossos olhos físicos. Mas nós temos o privilégio de acreditar nele sem ver, sem poder tocar. Então, voltando na pergunta, eu posso dizer que nós somos uma geração que tem muita fé. Naquela época, muitos viram, sim, muitos, sim, né, depois da ressurreição de Jesus, 40 dias no livro de Atos, Jesus apareceu para muitas pessoas. Jesus apareceu para os apóstolos. As pessoas viram tocar com os olhos. Viram. E lá em Atos, em Coríntios também fala que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Ou seja, num certo culto deles lá, Jesus teve uma aparição para mais de 500, apareceu para os apóstolos, apareceu para as mulheres Joana, Maria Madalena, a outra Maria. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, não desmereça a nossa era, não. Não desmereça, porque nós nunca vimos a Jesus. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio, eu acredito. Então, voltando à pergunta do Everton, que naquela época eles tinham sim uma grande perseguição, e os cristãos, os que eram cristãos, eram verdadeiros. Eles, sem dúvida nenhuma, eles eram uma inspiração para nós. Sem dúvida nenhuma, eles são exemplo para nós também. Agora chegou a nossa era. Então eu quero dizer para você, quero dizer para nós temos fé. Nós não devemos desmerecer essa fé. Então, gente, para vocês entenderem melhor, a carta de Éfeso é mais uma alerta que Deus deu para na época dessa cidade de Éfeso, que vai conectar junto com as outras cidades, com as outras 6 cidades, 7 com essa carta de Éfeso, que vai chegar até a gente do século XXI. Verdade. Então essa carta de Éfeso que vem para as outras cidades, que são 7 cartas, Jesus revelou ao João no intuito de chegar, no propósito de chegar universal. Engraçado assim, é lindo, né? Lindo, saber isso daí. Então, gente, eu peço a vocês, segue a gente. Aliás, se inscreva no nosso canal. Curte, comenta e compartilhe com seus amigos. Ajude esse canal a crescer. Tá bom, pastor? Você tem mais algumas coisinhas para acrescentar? Geralmente, no versículo 4, nós paramos no versículo 4 aí, e tem muito mais revelação aqui para poder, eu não sei se nós vamos, no segundo episódio, a gente dá uma continuação, porque, veja bem, o amor que eles perdem aqui no versículo 4, era uma igreja ativa. Quem sabe, eu estou falando com alguém que tinha um primeiro amor, que gostava de ler a Bíblia, gostava de jejuar, subir nos montes, prioridade, comunhão com Jesus, hoje está desanimado, perdeu o primeiro amor. Então o versículo 4 aqui, quando alguém perde o amor, quando alguém perde o foco do amor, ou seja, a pessoa fica relaxada, a pessoa não dá ênfase mais à obra de Cristo. Então o amor, eles perderam o amor devido à perseguição de Roma e à infiltração das doutrinas, e os cristãos começaram simplesmente a servir a Jesus sem amor. Sem amor. E o maior perigo da nossa atualidade agora é servir Jesus sem amor.
Eu peço encarecidamente, eu peço com muita humildade, eu peço com muito amor, que nós não devemos perder o nosso amor. O foco nas primazias de Cristo, no amar a oração, amar a doutrina, amar a igreja de Cristo. A igreja é nós, não o templo, não o cimento, a areia, não o templo físico, mas amar a igreja de Cristo. E este amor, nós estamos no versículo 4. Versículo 4. Versículo 4. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que era ativa, mas perdeu o amor. A igreja de Éfeso era, vamos dizer assim, era, como você falou, ativa, perdeu o amor, e é o que estamos vivendo hoje também, né? Então vamos fazer o seguinte, gente, no próximo episódio a gente vai continuar a falar sobre a igreja de Éfeso. Vamos dar continuidade do capítulo 4 em diante. Até a gente acabar esse episódio da igreja de Éfeso, a gente vai fazer o outro da outra igreja. Então, por favor, novamente, eu vou frisar novamente, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, para que nós podemos falar mais ainda a palavra de Deus, para alcançar mais o coração das pessoas, né, pastor? Então, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. E na próxima, não sei se você vai estar vendo e vai pegar o caderninho. Como o pastor falou, pega o caderno, caneta e anota, porque está vendo muita coisa boa pra gente. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.